Olá, jovens! Voltamos para mais uma aula de instrumentação industrial. Sejam bem-vindos, onde hoje nós vamos falar sobre atuadores. Vamos começar a entender sobre atuadores, visto que a gente já viu diversos sensores, também observamos como é que funcionam os diversos condicionadores de sinal e agora vamos trabalhar com atuadores, primeiro iniciando aqui a parte de padrões, coisas que são comuns de aparecerem em diversos atuadores. Bem, então, para iniciar, vamos lembrar o que é um atuador. O atuador nada mais é do que aquele dispositivo final, aquele dispositivo que vai ser responsável por modificar alguma coisa presente dentro daquela nossa planta, dentro daquele nosso sistema que está demandando de ser controlado. E este atuador, ele necessita receber alguma informação, principalmente de algum tipo de controlador. O controlador vai ser o responsável por modificar parâmetros daquele nosso atuador, e aí sim o atuador modifica informações, faz com que grandezas físicas dentro daquela nossa planta modifiquem, e aí os sensores vão receber essas modificações, são sensíveis a essas modificações, mostram para o controlador como que está aquele nosso parâmetro, ou seja, retornamos aí aquele nosso ciclo, um ciclo aqui de controle normal, um ciclo em malha fechada. Bem, e dentro da análise desses nossos atuadores, algumas coisas são importantes de serem colocadas, como por exemplo, os principais atuadores que a gente observa de serem aplicados dentro de plantas ou de sistemas de modo geral, eles vão ser responsáveis principalmente por criar alguma variação física dentro desse nosso sistema. E essa variação física, então sim, vai ser responsável por modificar alguma outra grandeza. Então essa grandeza a gente já viu, poderia ser vazão, temperatura, pressão ou qualquer outro tipo de variável. Então, essas variações físicas responsáveis pelos atuadores, esses atuadores geralmente vão trabalhar com os seguintes movimentos para que aconteça essa variação. Movimentos do tipo de translação, rotação ou, quem sabe, também uma oscilação. Seria uma translação que fica sendo aplicada e talvez retirada à medida que o tempo vai passando, ou também uma rotação que pode ser aplicada de modo a ir e voltar, criando esse tipo de oscilação. Então, temos aqui esses três possíveis movimentos de serem aplicados através desses nossos atuadores. Lembrando que o atuador recebe uma informação lá do nosso controlador. Bem, e existem também três diferentes formas de desenvolver essas atuações. Esses nossos atuadores, eles vão ser principalmente motores, válvulas ou algum outro tipo de dispositivo. E essas atuações vão depender principalmente de algum sinal no formato hidráulico, ou também a gente tem atuadores pneumáticos e, por fim, os mais comuns, os mais utilizados, tanto na indústria quanto em sistemas em menor porte, os atuadores elétricos, que são aí os mais famosos de serem utilizados. Bem, então a gente sabe que aquele nosso atuador, ele é responsável por desenvolver alguma variação física daquele nosso sistema. Mas a proposta da aula de hoje é analisar alguns padrões, algumas informações que são comuns de serem observadas em diversos atuadores. Bem, percebam que este padrão que é colocado aqui não é definido através de nenhum tipo de norma ou nenhum tipo de protocolo. São simplesmente padrões, são simplesmente atuações que são observadas em diversos dispositivos diferentes. Mas significa que, se por um acaso você observar um dispositivo que não siga este padrão, que não siga essa regra que vai ser apresentada aqui, não é problema, não existe nada de errado nesse atuador que você está utilizando. Porque este padrão que eu vou apresentar, ele é mais aplicado principalmente em sistemas de automação. Então, sistemas de automação,
eles vão depender de 3 grandezas diferentes, 3 tipos de sinais principais aí diferentes, que são tensão ou corrente, que são aí sinais do tipo elétricos, ou também pressão, onde a pressão ela é tanto observada em sinais pneumáticos quanto também operações hidráulicas. Então, temos aí as 3 principais informações, 3 principais grandezas que vão definir alguns padrões de automação que vão ser amplamente utilizados. Bom, esse padrão ele é definido a partir da amplitude de cada um sinal, a amplitude que cada um desses sinais vai ser responsável por desenvolver. Então, talvez vocês já tenham até observado ou ouvido falar de algum desses padrões. Então, olha só, a tensão, na grande maioria dos casos, a gente costuma identificar tensões que variam de 1 volt até 5 volt. Bom, percebam que aqui eu não falo de 0 volts, é exatamente 1 volt. Da mesma forma, a gente tem um padrão de corrente que é definido a partir de 4 mA até 20 mA. E também a pressão, que é variada de 3 a 15 PSI, uma grandeza de pressão. Bom, a partir desses 3 sinais padrões que geralmente são utilizados em diversos equipamentos, a gente consegue observar algumas características que são importantes de serem levantadas. Primeiro, a identificação de 1 volt, 4 mA ou 3 PSI, essas variáveis, essas grandezas, são definidas como nível lógico baixo. Então, se por um acaso a gente recebesse um sinal em bit de 1 volt, significa então que a gente estaria recebendo 0 bits, enquanto que os 5 volt, 20 mA ou 15 PSI vão estar associados então à lógica de nível lógico alto. Então, temos aqui um sinal binário sendo definido em tensão, corrente e pressão. Bem, percebam novamente que os menores valores não são colocados como 0. Existe uma razão para que esse nosso sinal não seja 0, que é a lógica de zero vivo. Bem, este zero vivo, ou também associado aí a 20% do maior valor de cada uma dessas escalas, 5 volts, 20 mA ou 15 PSI, esse zero vivo ele tem como resultado a proposta de um terceiro estado lógico, algo que a gente chama de tri-state. Este terceiro estado lógico ele é utilizado praticamente para diferenciar se por um acaso o nosso sistema está funcionando ou se por um acaso ele não está funcionando. Mas então, vamos analisar um pouco mais a fundo este zero vivo. Olha só, como eu havia dito, este zero vivo ele está relacionado ao que a gente chama de terceiro estado lógico, que é definido pelo tri-state. A lógica desses 3 estados lógicos significa então que um dos estados lógicos, que é o comum que a gente utiliza, nível lógico baixo, identificado como 0. E também temos o segundo estado lógico, nível lógico alto, que é o 1. O terceiro estado lógico ele é identificado como uma informação de alta impedância, ou seja, ele não é 0, mas também ele não é 1. Ele vai ter aí alguma informação duvidosa, alguma informação que a gente muitas vezes não consegue saber, não consegue diferenciar. Então, essa alta impedância é utilizada também nesses padrões de atuação de diversos equipamentos. Bom, além disso, onde que a gente vai conseguir observar principalmente essas operações de alta impedância? Então, por um acaso, se seu sistema ele possui uma falha ou possui algum tipo de erro, muitas vezes é observado que os equipamentos que a gente está utilizando, eles passam a não enviar mais o nível lógico baixo, mas ele passa a enviar
uma alta impedância. Essa alta impedância é, por exemplo, observada na perda de comunicação entre dispositivos. Então, se por um acaso existe um cabo que não está muito bem conectado dentro dos seus equipamentos, então essa falha de comunicação, essa falha de conexão desse cabo vai transmitir para a gente o fato, a lógica de que não existe uma conexão, ou seja, existe ali uma alta impedância. Eu não consigo observar o que tem naquela porta específica. Ou quem sabe também pode existir um rompimento de um cabo. Então, se por um acaso aquele nosso equipamento estava comunicando com um atuador específico e se de repente aquele nosso atuador não consegue mais atuar porque ele perdeu a informação, por exemplo, por um cabo rompido ou quem sabe uma tubulação que foi também rompida, este nosso atuador ele perde aquela informação, ele não vai conseguir mais saber o que tem que fazer, porque ele vai estar lendo alta impedância. Ou também um terceiro caso, que é a ideia de queda de energia. Então, se por um acaso aqueles nossos equipamentos simplesmente perdem energia, existe um pico de energia e o nosso equipamento desliga, a gente também não vai receber mais o zero. Pela lógica, se por um acaso um dispositivo recebe um sinal de zero, ele sabe que aquele zero é, na verdade, alguma informação um pouco acima. Poderia ser aí 1 volt, por exemplo, porque este zero ele é real. Eu sei que aquele meu equipamento está de fato enviando zero. Se por um acaso existe essa queda de energia, o meu equipamento não mais vai receber aquele zero, que é, na verdade, 1 volt ou, quem sabe, 4 mA. Ele simplesmente não vai receber mais nada. Se ele não recebe mais nada, ele está, na verdade, recebendo uma alta impedância. Bem, então percebam que, principalmente associando aqueles nossos equipamentos que possuem sinal elétrico, é muito fácil observar qual que é a relação do 0 volt e também do 0 ampere, porque esse 0 volt ou 0 ampere vão indicar a inexistência de qualquer tipo de sinal sendo transmitido por aquele nosso cabeamento. Já no caso de pressão, existe aí um pequeno problema, porque o zero de pressão, na verdade, significaria o vácuo. Então, não é comum dentro dos nossos equipamentos ser lido essa informação de vácuo. Então, com relação a PSI, com relação à pressão, geralmente a gente sabe que alguma pressão diferente vai ser lida e essa pressão diferente, então, vai transmitir aquela nossa ideia de alta impedância também. Bom, essa daqui é a proposta inicial dos atuadores, onde a gente consegue observar os padrões de atuação que são utilizados. Nas próximas aulas, a gente vai analisar um pouco melhor cada um dos atuadores que são utilizados dentro das nossas indústrias. Salve, galera, e até mais!